Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui para mais uma entrevista, mais um Memórias e Flashbacks, e a honra que eu tenho nesse momento de encontrar aqui um grande amigo de longas datas, lá das épocas da radio. Muito old school. Muito old school, aliás, bastante old school. Bastante old school. É Lívio Blower. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos várias vezes, e o melhor de tudo é que essa amizade está aqui, ó, permanece, que eu acho uma coisa maravilhosa. 50 anos, não, 40 anos. 40 e poucos anos, né, Lívio? 40 anos, bastante tempo, graças a Deus. Como é que começou essa vida de DJ, cara? De onde vem essa inspiração, essa loucura aí de mexer com música, rádio e etc? Eu já contei essa história. Eu tinha meus primos, por parte de pai, né? Eles foram grandes DJs em Niterói, no estado do Rio, uma boate chamada Filadélfia, e eles tocavam no Yacht Club do Rio de Janeiro, no caso em Niterói. Yacht Club do Rio famoso, porque tem a família Grael lá, né? Sim. Os grandes velejadores nossos brasileiros são todos ali de Niterói, ali, da colonização. No caso, nossa família inglesa, todo o pessoal colonizou ali o Rio de Janeiro, todo mundo ia para Niterói, né? Não morava no Rio. E aí os meus primos tocavam não só no Yacht Club, como numa boate chamada Filadélfia, uma boate famosa da época disco. E eu, assim, sou mais velhos que eu, obviamente, Sim, até já certeza. faleceu. E eu peguei essa coisa de mexer com som com eles. E aí montei uma equipe com 13 anos aqui em Brasília, eu morava aqui em Brasília, na época, meu pai servia aqui, no céu da FAB. E nós, comecei com essa equipe, eu tinha 13 anos, um colega meu de equipe tinha 16, eu sempre fui adiantado no colégio, né? Bem adiantado. E aí a gente começou com festinha aqui, aí depois eu saí daqui, voltei para o Rio, continuei com festinha lá. E assim, e aí fui até começar a tocar, realmente, em boates, sair das festas e tocar em boate. A primeira boate que eu toquei como DJ oficial foi aqui no Torre Palace Hotel, a Scheherazade, que era ali no térreo. Lembro de rapaz, lembrança 19 anos de idade, eu tinha 82. boa. Fui substituir um DJ que era de São Paulo, o George, que voltou para São Paulo. A boate era uma boate privê na época, carteirinha, cara, era esses cartões de crédito, né? E demorava um mês para ficar com os cartões de crédito sair 10 segundos. Olha o cartão, o senhor quer o cartão? Vamos ali, senta ali. Pô, na época demorava pra caramba, ia, voltava e tal. Mas foi a primeira boate privê do Brasil. O pessoal acha que foi a corte, né? Mas foi a Scheherazade. Cabiam 300 pessoas ali e eu toquei ali durante muito tempo. Dali eu saí para Zoom, né? A boate mudou de vários lá nomes, no Gilberto. do Gilberto, né? Mas a história minha como DJ é essa trajetória, vamos dizer assim, inicial, né? Daí que começou essa história de eu tocar, enfim. A rádio foi consequência de eu trabalhar como DJ em 82. O Cadu, Carlos Eduardo Alboni Carvalho Lemos, Cadu Lemos. Caduzão. Não é o Cadu Rock, é outro Cadu, é o Cadu da 105, que está na foto lá, a famosa foto da 105 que tem. O Cadu está em São Paulo, se não me engano. Está em São Paulo, mexe com o negócio de flow, Exatamente, né? E o Esse Cadu... dia eu vi a entrevista dele todo barbado. gente boa. Cadu era Gente boa boníssima. demais. E o Cadu me convidou para fazer um programa na Manchete, que estreou, a minha estreia no rádio foi 8 de dezembro de 82, um sábado. Você caiu na Manchete, né, também, né, cara? Eu fazia o programa depois do Dino Gin e do Marquinhos, que era o canal da Manchete. Eu fui operador lá muitos anos, porra, muitos anos na Manchete. Eu operei, inclusive, uma época o Dino Gin fazendo o canal da Manchete. Pois é. Era o Marquinhos, né, que era o operador. Era o dele, Marquinhos. né? Marquinhos, né? O Marquinhos Farias. Marcos Farias, grande abraço. Tá na CBN, se não me engano. Tá, Marquinhos. Abração, Marquinhos. Amigo até hoje. Amigo nosso. E assim, bons tempos. Esse foi o início, vamos dizer, o início do rádio. Depois da Manchete fomos para Atlântica, veio o Alexandre Medeiros, que veio 93, sim, famoso. inclusive tem entrevista com o Toninho, que ele conta toda essa trajetória, que ele captou você, captou Alexandre Medeiros. Cadu também fez parte, a gente foi juntando ali aquela turma toda. Basicamente, vamos dizer assim, o início é isso aí. O início é isso aí, vamos dizer, a carreira de DJ e a história do rádio. Basicamente isso aí. Começou daí, né? Rapaz, eu tenho uma história engraçada. Eu lembro que a gente era vinil. Um dia eu escutei o som no computador, cara, eu fiquei abismado. Falei, cara, que é isso? O meu ouvido aguçado falou assim, cara, isso aqui é o futuro. É um som no computador que você vai escutar.
Aí logo mais, demorou um pouquinho, começou a aparecer as bolachazinhas, os CDs para você gravar. Né? E você não encontrava CD. Quem trouxe para mim, primeira caixa de CD, Virgem, naquela época era caro aquele negócio, custava 25 conto, eu lembro disso, cada CD. A caixinha custou 250. Sabe quem trouxe para mim? Tá aqui do meu lado, é Livio Blower. Você sabe que acho que seu pai que mandou para você alguma coisa. Acho que na época foi isso aí. A primeira seu gravadora da Fábio, acho que era aí. Estados Unidos, e fazer uma conexão. A primeira gravadora de CD do Brasil, a gente briga, né? Eu tenho uma briga entre eu e o Cristóvão. O Cristóvão disse que foi da Spotlight. Neumann. E eu digo, e a Cristóvão Neumann, e eu digo que foi a daqui, da Mr. Didi, né? Nós compramos. Ela custou $5.500, eu me lembro, foi o preço da gravadora. Era uma gravadora Marantz, ela gravava em tempo real. E a gente sabe onde é que a gente comprava o CD, cara? Na 2001, tinha CD virgem. Uma coisa assim que a gente chegou à gravadora e falou, e agora, como é que nós vamos fazer? Nós fomos procurar, na 2001 tinha. Eram CDs BASF, virgens, os primeiros. Tinha os BASF. Então, assim, essa foi a história aí. Eu tenho uma briga com o Cristóvão, falando, não, a minha chegou tal. Falando, a minha chegou tal. A minha chegou Cristóvão, difícil decidir isso aqui, viu? É uma briga, mas briga uma saudável. História, briga saudável, é uma história engraçada, mas foi do início, foi assim, da gravação. Mas isso aí, desculpe o Edilson, eu acho que foi em 90, essa gravadora 95. Foi, então isso já foi antes, a gente tinha esse trabalho que nem CD por aqui você encontrava, por isso que você mandou de lá pra mim. A primeira gravadora de CD eu peguei do Marquinhos da Smurfs, pô. Ele vendeu a gravadora zona. Deus, tô com a gravadora aqui, Barão. E tem aquela mania de chamar de Barão. Tô com a gravadora aqui. Eu tava lá no dia da gravação, inclusive. A gravação dele eu tava do lado ali escondido. Foi, escondido com o time. A gente falava na jornalista, você tava lá do lado. Barão, tô com a gravadora aqui. Eu, comprei a gravadora em tempo real. Você tinha que dar um clique. Exatamente, e o CD rodava dentro, e se você errasse, meu irmão, já é palavrão, fudeu, porque já foi. Jogava fora. E engraçado você falar, depois quando passou pro computador, é interessante, né, cara? Os primeiros gravadores de computador demoravam, era 2 vezes a velocidade de gravação, já era uma coisa espetacular. Nossa, né? Senhora, aquilo ali foi... Mas engraçado que nesse, rapidinho, Edilson, tem um gapzinho, um intervalozinho, interessante, que foi o minidisc. O minidisc entrou no meio aí, exatamente. O minidisc, ele gravava, né? E apagava, gravava, apagava, né? Que foi antes ali um pouquinho da gravadora de CD. E o minidisc, a Denon, que fez os primeiros CD players com pitch, chegou a fazer o minidisc com pitch. Aliás, eu acho que foi depois. Eu tô errando a cronologia aqui. Eu acho que o minidisc com pitch foi depois do CD com pitch. E não deu certo porque ele tinha que eu te perguntar, você gostou daquele negócio? Não, o problema do minidisc é o seguinte, a qualidade não era igual a do CD, porque ele tinha uma compressão extra, e ele dava na hora de dar o play, ele não era o play igual era exatamente o da Denon, que se apertava, né? Tinha uma latênciazinha, um delayzinho, mas era o... Só atrapalhava quando você bebia tomava Os meus amigos maranhenses, donos de radiola, é que fizeram do minidisc uma coisa de louco. Porque, primeiro, não tremia nada, você metia, apertava, aquela porra tocava, podia ter o grave que fosse, aquelas radiolas gigantes que não fazia. Meus amigos maranhenses todos adoravam o minidisc. É um cara interessante. Posso fazer dar uma pulada na Pode, passado 2004, eu estava em Fortaleza. E foi o primeiro ano que no Ceará Music, eu estava lá gerente da Jades, que eu falei, não, tem que ter um festival de música eletrônica. E aí eles fecharam, era no Marina, eles fecharam o Mucuripe Club, trouxeram uma passarela da Espanha para passar por cima da avenida, me esqueci o nome da avenida ali que dividia, tal, e fizemos um festival de música eletrônica. Então foi o maior Ceará Music, foi o ano que eu estive lá, 4 dias, e o primeiro festival FW Music. E aí, o que acontece? Nós chegamos em 2004, não, tem que trazer tal, aí os caras falaram, rapaz, macho, vai ter uma radiola lá no Mucuripe. Eu falei, radiola? Opa, vamos na radiola. Que parada é essa de radiola? Tu não sabe o que é a radiola não, macho? Pá, radiola aqui pro som lá do Maranhão, toca reggae. Eu falei, rapaz, tá doido. Nós vamos botar do lado de fora do palco, tal, não sei o que lá. Meteram a radiola lá. Você foi ver a radiola?
o tamanho daquele negócio. Vai ouvindo a história. Do nosso deputado, né, ex-deputado federal Pinto Itamaraty, né, que é a radiola Itamaraty. Rapaz, primeiro dia de Ceará Music, o Ceará Music começou 4 horas, e a transmissão da cidade, e a Jovem Pan, que também era da nossa lá, fazia a transmissão do FW. Meu irmão, 8 horas, acabou a Voz do Brasil, e eu botei o fone para ver a entrada do Johnny Luna. Um abraço, Johnny Luna. Tava lá, nós montamos uma área, cabíamos as 5 boates, no Crip Club tinha 5 boates, cabíamos a radiola, e eles ficaram numa pendinha assim, em cima da radiola, aqui assim, ficar de frente pro palco, bacana, eles conseguiram fazer toda a transmissão. Meu irmão, entra 8 horas, Jovem Pan, direto do vinheta pra Ceará Music. Aí entra o Jean. Jovem Pan, rádio do Brasil, estamos. Que isso? Porra, saí correndo, meu irmão, larguei tudo, saí voado, atravessei aquele marina direto, passei por cima da, e cheguei lá, tá o Johnny e o JP Gonzalez, um abraço, JP, os dois assim. O cara da radiola aqui embaixo, o DJ, com um trabuco de maconha desse tamanho, e a fumaça ia toda, exatamente tava o Johnny. Eu falei, Johnny, tanta maconha de tapa, né? Eu tô muito ruim. O JP não conseguia falar, o JP só parado. O JP viajou demais. Abre a boate 2. Mexia na mesa, nem conseguia mexer. Esse cara é muito ruim, eu falei, bicho, troca o cara, não, bicho, ou para o cara, ou troca o DJ no dia seguinte, porque eram 4 dias, mudaram o DJ pro outro lado. Falei, bicho, porque o vento da praia vinha de lá pra cá. A história aí da radiola, como eu conheci a radiola e o som, e o som da radiola e tal. Cara, louco demais. Essa é uma história muito doida, né, cara? Sentido literal. Livro, Top Dance. Top Dance teve uma história aqui em Brasília gigantesca, uma história de... Quem é das antigas sabe o que foi o Top Dance aqui em Brasília. Sim, o Top Dance foi uma ideia nossa em 93. Na realidade eu já estava na Jornal, e na Jornal eu fazia o Ritmos de Boate, e surgiu a possibilidade de se fazer um programa à tarde, e aí tinha o nome Top Dance. Foi criado, eu já fazia o Ritmos de Boate, foi criado o Top Dance, e o programa era de 3 às 4 da tarde, um horário excelente. A Jornal era 2º, 3º lugar no Ibope, e o programa dava 1º lugar sempre. Exatamente. Sempre. E durou muito tempo, até o falecido Ivomar tirar do ar. Ele resolveu transformar a rádio em rádio de pagode na época. Assim, é um assunto delicado quando eu falo de Top Dance, porque deveria ser uma história assim, legal, né? Feliz, sim, alegre. Então eu prefiro ficar sempre na história das festas. Foram 15 festas, as 2 primeiras foram no Marista, as posteriores foram dentro da Tropical, né? As primeiras quase sempre com as Smurfs Disco Club, com o Marquinhos. O Marquinhos teve aí uma participação também com som e tal. Sonsaço, nós tivemos vários promotores da festa. Primeiro foi o Babyface, depois Neto Salute e Hélio Clécia. Eles chegaram a fazer 3 festas, eu acho. 3 festas, 2 ou 3 festas. Depois eles saíram porque começou aquele movimento do Capital Club. Não sei se vocês lembram, que foi o Pistão começou a bombar, eles saíram, preferiram ir para lá, e depois o Lobão, que fez até o último Top Dance, né, que aconteceu, a gente sabe, mas aconteceu na London Country, não foi nem na Tropical. Mas foi uma história muito interessante, porque o Top Dance tem uma série de peculiaridades, não só a festa por ser de camiseta, mas pela festa ter um som diferenciado, né? Que era o underground, né? O Euro também. Saía um pouquinho daquela mesmice. Eu participo de um grupo chamado Music Lovers de Zap, que é Mário, Jorge Jardim, o pessoal tem os DJs todos lá, Magu, participa com a galera grande, e eles costumam botar umas carinhas, né, das músicas, né? Aí assim, quando chega em 95, até a época ali do Top Dance, 90, né? Aí começa a aparecer os euros, né? Aí pro Mário, o Jorge,
O Jorge ainda devendo, o Mário só bota cara de vômito das músicas, né? Angelina, aí eu digo, porra, eu assim, é legal que eu me sinto vomitado, né? Toda vez que eles vomitam, pô, me embela todo, né? Aí eu boto assim, aí eu sempre quando boto, eu boto assim, sou culpado, sou culpado, sou culpado, sou culpado. Mas a realidade é o seguinte, esse movimento existiu aqui e em outras partes do Brasil e fora também, Miami foi muito forte. A Carju Records e a distribuidora que a gente trabalhava em Miami, que é da onde vinham os discos, essas músicas eram bombadas. E um dia eu fui a Miami para conhecer a Carju Records, da onde vinham alguns dos nossos discos, e me assustei, porque eu entrei na Carju, né? Fica na Coral Way, mais lá em cima e tal, e entrei e, pô, no fundo da Carju tinha uma barbearia, os caras cortavam o cabelo lá, pô, era muito legal. Então tinha discos, era assim, loja compridão assim, discos no meio, vários lugares para você ouvir os tocadiscos e tal. E lá no final a barbearia. Mas a Carju foi uma loja famosíssima, junto com a Grooveman Records, do Jorge Acosta. A gente está falando do Jorge Acosta, quem conhece a época do Top Dance sabe o que eu estou falando. Então, assim, esse movimento não aconteceu só aqui, né? Quando o pessoal fala, pô, essas músicas e tal. Não, cara, são músicas que tocaram, que aconteceram e, mais importante, faziam pista. Sabe por quê? Mas pra você gostava desse movimento? Cara, sem dúvida nenhuma. Foi uma época espetacular. Exatamente. Foi uma época fantástica, fantástica. Isso foi, olha, a gente, se você parar para raciocinar, foram 15 mil camisetas do Top Dance. Putz, cara, 15 mil camisetas. Aliás, deu mais, desculpa, eu estou falando 15 mil camisetas do Top Dance na rua, na época, né? Cara, assim, um movimento impressionantemente grande. Eventos que estão marcados aí na cabeça, no coração de todo mundo, né? Pessoas, da galera. Nós estamos falando aí, se você parar para fazer o Top Dance, nós estamos falando de 1 ano e meio. Mas se você parar e juntar, desde a época do início do programa, em 93, foi março de 93, até o final do programa, que aconteceu mais ou menos em 96, sim. Cara, você tem aí, são 3 anos, né? Aí se você junta com Ritmos de Boate, se junta ainda mais com a Opus 4, que aí você pulou a Opus 4, mas também uma época espetacular. Tal. A gente tem, eu tenho algumas responsabilidades minhas. Você pode falar assim, Angelina, culpa minha você quer ver coisa que mais foi culpa minha? Jungle, a primeira pessoa a tocar Jungle, que depois virou Drum and Bass, no Brasil fui eu, todo mundo acha que foi Mark, pô, não, fui eu que tocar isso lá atrás, a gente tocou isso no Ritmos de Boate. Os caras falaram, o que ele tomou lá fora que ele voltou com essas músicas doidas? O próprio técnico... A maconha do Maranhense. Porra, o próprio técnico, o primeiro lugar a tocar técnico no Brasil foi sem dúvida a Opus 4, em 89, 88, a gente tinha um movimento de técnico fortíssimo aqui em Brasília, não tinha lugar nenhum no Brasil, cara. Já que você está falando de Opus 4, entendeu? Fala um pouco dessa época na sua vida. Cara, o Opus 4 foi uma época sensacional. A matinê ali é um registro, não que eu falo não só do surgimento do techno, como do freestyle, que, né, a Manchete, né, já começou com o Clube do Som, o Clube do Bom, que eu fiz, né, durante o horário de pico ali da rádio. E tinha um freestyle também depois na matinê. Então, assim, a matinê do Opus 4 é um verdadeiro acontecimento, não só em termos de dança, de grupos, da galera, mas musicalmente falando também. Foi uma coisa impressionante. Então, assim, nós na quinta-feira, pouca gente sabe, mas na quinta-feira, nós fazíamos a quinta-feira lá na Opus 4, eu e Léo Gangana. Olha, um abraço pro meu amigo Léo Gangana. O Léo tá aqui na cidade. Isso, um abraço pro Léo. A gente fazia, sabe o quê? Uma quinta-feira da lambada, cara. Foi da época da lambada. E a gente tocava lambada, eu ia lá tocar os discos de lambada, cara, e tinha uma galera, dava uma galera lá, e eu e o Léo indo lá, ganhávamos um dinheirinho nosso ali na quinta-feira, que era espetacular e honesto. Então, assim, bem legal, foi uma época fantástica, a Opus 4, né? Tinha o Júlio também, obviamente, não pode esquecer, o DJ da casa, sexta e sábados fazia lá também. Nós tivemos um evento muito grande que nós fizemos lá numa quinta-feira também, foi o Garota Opus 4, foi um evento muito grande também, bem legal, famoso, teve retorno, bem bacana. Então, assim, a Opus é uma coisa que também guardo no meu coração. Um abraço Carlinhos, Osvaldo,
Marquinhos, que eram os proprietários, né? Era Opus 3, não era Opus 4, né? Mas, assim, um abraço a toda a turma lá, espetacular. Bom demais, né? Alívio, fala de rádio, uma época boa na sua vida, eu tenho certeza disso. Foi uma época, assim, são várias épocas, né? A época, vamos dizer assim, do glamour da rádio, que é até, sei lá, 90, até que ano? Final dos anos 80 mesmo, concordo contigo. Final dos 80, glamour, né? Começo dos anos 90 ali e tal, acho que depois deu a gente saía na começou rua, cara, era uma coisa louca, né? Inclusive o cinegrafista que está aqui, o Adnei, meu filho, de vez em quando a gente conta a história para eles. Cara, antigamente o locutor de rádio era um artista, vamos falar de perto aqui, que nem a Hungria, você não podia sair na rua. E detalhe, ninguém te via, né? Ninguém te via e todo mundo e todo mundo te conhecia. Você tinha que... Eu quando tocava naquela época em algum lugar, que eu terminava a festa, fazia aquela fila para... Impressionante. Uma vez eu fui, só te cortando, fui tocar em Águas Lindas de Goiás, trabalhar no Jornal de Brasília FM. Cheguei em Águas Lindas lá, rapaz, até encontrei o filho do cara do dono da... Bidu, né? Bidu. Aí eu falei, deixa eu conhecer teu pai. Então, pô, aí começamos a conversar. Mas voltando aqui à história. Aí eu acho que era Alexandre o nome do pai dele. Aí disse, vai ter um som. Aí foi para Águas Lindas de Goiás. Cara, Águas Lindas era assim, uma casa aqui. Eu só olhava, procurava, não via a casa. Tava começando Águas Lindas naquela época. Aí, cara, cheguei, eu olhei pra casa de show assim, cara, ninguém. Eu falei, rapaz, eu tô sem ibope nenhum nesse negócio aqui. Aí eu cheguei, entrei e a menina, o Edilson chegou, avisa pro povo que o Edilson chegou. Elívio, não deu meia hora para não ter como você andar no meio da casa. Eu fiquei abismado, falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Não deu meia hora para você não conseguir andar no meio da casa. Fiz o show, aquela coisa toda, terminou. Elívio, quando terminou, que eu fui sair para ir embora, tava eu, Serginho Caixa d'Água, meu cunhado Timbel, que também é outro que não vale porra nenhuma, e acho que Elton, irmãos, dois amigos. Rapaz, a fila, Elívio, tava grande, todo mundo querendo ingresso. Eu falei, autógrafo. Serginho, Timbel, fica aqui vocês dois aqui, eu dou um autógrafo aqui, você dá um aqui, eu daqui para diminuir a fila, porque ninguém dá conta do tamanho dessa fila. Você vê como era, só para contar aí, igual você tá falando, cara, como era a vida de um locutor antigamente. Hoje, cara, você sabe na rua, ninguém sabe quem é o... E detalhe, éramos capas de disco, tem o disco da 105, da 105, né? Também, os caras... que é impressionante, né? Você vê, a história do disco da 105 é legal, porque o disco, nós estávamos na frente e atrás, virava e falava, quem botou essa modelo horrível atrás? Esquisita. Pô, cara, mas não tem nada, tem peito, tem bunda, não tem nada. Era Ingra Liberato, aí teve o Pantanal, um ano Exatamente. depois. A mulher estourou. Pô, cara, que maravilhosa, olha. Capa agora virou lindo. Outra capa, e esses caras feios atrás, pô. É muito engraçado. Foi o Pantanal, né? Ele estourou no Pantanal. Ingra Liberato, né? Ingra Liberato. Ingra Liberato. Era Marquinhos? Era Marquinhos, Celção, Luciano Barroso, eu e Léo Gangana. Léo Gangana, exatamente. 88 isso. Esse disco vendeu bem, né? Vendeu bem, era bem MG. Foi bacana, a gente tinha uma sessão de autógrafo nas discotecas de 2001. Um beijo pra Gabriela aí, a gente conta de vez em quando com a Gabriela. E você pegou lá na jornal também a época das micaretas, né, cara? Primeira transmissão de micareta foi invenção loucura aí, cara. Que nós fizemos em 2003 uma transmissão, a micareta foi no autódromo, botamos em cima do trio. O som foi uma loucura. Nós microfonamos o autódromo inteiro, porque nós pegamos aqueles aqueles Sennheiser UHF, colocamos em cima da torre de medição de tempo ali do autódromo. Aí nós ficamos com 3 microfones cobrindo o autódromo inteiro. Inclusive a transmissão trio foi uma coisa muito bacana. Legal. Foi uma época boa das micaretas também, né? muito. Eu tenho assim, pouca gente sabe, mas o movimento de música baiana começou, cara, as pessoas sabem, quem é aficionado por música baiana, sabe que o movimento de música baiana começou na Zoom, eu era DJ da Zoom. Sim. E eu, Bob Bruno, junto com o Antônio. Eles trabalhavam na época na Jornal de Brasília, pô. Teve uma festa memorável lá na Zoom que eu lembro dessa festa, uma festa linda, com o pessoal da Bahia.
coisa assim impressionante. O Márcio Salomão trouxe praticamente todos os cantores baianos e foi, sem serem assim, eram conhecidos, mas não eram conhecidos. Não eram, exatamente. Do povão. E aí o Carlinhos Sena, um abraço Carlinhos Sena. Carlinho, grande Carlinho. Que falou, ele viu, vamos botar um programa de música baiana aí no domingo e você que vai apresentar. Eu falei, pode criar aí o nome. Eu falei, não, o nome já está criado, Som da Bahia. Era o Som da Bahia. Meu rei! Som da Bahia. E no Som da Bahia, eu entrevistava todo mundo que vinha para Zoom, eu chegava e fazia entrevista para a rádio. Então eu entrevistei todo mundo, cara. Todo mundo, quando eu falo todo mundo mesmo. E fiz grandes amigos, por exemplo, eu saí, eu estava trabalhando na atividade, o Ricardo Chaves apareceu. Falei, fiquei sabendo que você está aqui, meu rei, vem aqui te visitar. Pô, grande amigo. Backing vocal de Ricardo Chaves era a Daniela Merlo. Inclusive falamos disso na entrevista que a gente fez com o Toninho, naquela época. Do Ricardo Chaves, e bom foi a boa Ricardo, naquela época mesmo, era Ricardo Chaves que estava sempre aqui. Netinho estava sempre aqui, o pessoal do Chiclete com Banana, Duval Leles, sabe quanta gente? Rapaz, Luiz Caldas, então, a banda, como é que é? A banda Reflexos também, direto aqui. Mas a história mais sensacional que tem dos shows da Zoom... Você vai saber agora, conta. Rapaz, Márcio, tem um cantor legal, que é o cara que fez Hilarie, porra, tá arrebentado lá, tal, bacana, me esqueci o nome do cara agora, o cabelo louro, como é que é o nome dele, velho? Aí trouxemos o cara da Zoom, veio, ele tocou e tal. No dia do show da Zoom, o Márcio Salomão já levou ele pra dar uma volta de lancha no lago. Eu falei, Márcio. No domingo, cara, teve show, pá, tal, não sei o que lá. E aí foi mais uma volta de lancha, vambora. Quando chegou no domingo, ele na volta de lancha, eu falei, Márcio, ele perdeu o voo. Cid Guerreiro. Cid Guerreiro, obrigado. Ednei falando aí, Cid Guerreiro. Perdeu o voo. Mas tá de boa. Na segunda-feira ele, voltou tudo normal, ele tava no hotel. Márcio, tá no hotel ainda, tava. Como assim tá no hotel? Irmão, bota esse baiano dentro do avião, manda de volta pra Bahia. Eu falei, aí, Cid, acabou, foi bem bom. Tchau, bora. Tu que inventou, desfaz a lambança. Aí, bacana, aí tem essa história de Cid Guerreiro, que ele não queria voltar pra Bahia, não. Caboclo lá na Bahia, rapaz, a dificuldade da gota. Ralava pra caramba, chega Brasília aqui. Meu Deus, aí chega aqui, bota de barco, tá as meninas, banho de champanhe e tal. Enfim. Vamos ficar nessa aqui, né? Vamos ficar por aqui. Elívio, eu fiz uma pergunta pro Toninho, na entrevista que a gente fez, eu queria te perguntar a mesma coisa. Cara, você fazendo a trajetória da sua vida, você olhando para trás, fazendo um retrospecto da sua vida, hoje a gente sentado aqui batendo esse papo gostoso, maravilhoso, uma honra, a gente está aqui. Amém. Fala o que fica da vida para você até aqui. Não diga assim, ficou da vida, acabou a vida aqui. Não, diga assim, até esse momento, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu, de todos os amigos que a gente construiu, de toda a família que a gente construiu, né, principalmente, a família sempre, né, mas principalmente os amigos, né? Eu tenho amigos aí, estou só falando de você, você está aqui, próprio Bob, Toninho, Cristóvão, cara, Alexandre Medeiros, que eu falo direto, tal. Assim, a gente tem muitos, olha, desculpa aí se eu não citei você, mas temos muitos amigos que fizemos, não só no rádio, mas no decorrer da vida. Sim. Temos pouquíssimos inimigos, isso é uma coisa que eu falo bom. sempre. Olha, eu prefiro, eu tenho umas histórias legais na minha vida, depois eu vou contar a história, mas ficam os amigos, principalmente, as recordações excelentes. Olha, tem um dia o Cadu veio aqui em Brasília, faz tempo isso. Cadu Lemos, né, que nós estamos falando, e sentamos ele e o Cacá Andrade, um abraço para o meu Cacá Andrade, lá no Líbano, tomando uma cerveja ali, que o pessoal dele mora por ali e tal, na 206 Sul, e o Cacá falou, pô, por que você não faz uma biografia sua, pô, contando a história da sua vida? Isso faz tempo isso, tá? 300 anos atrás. Aí eu falei, sabe por quê, Cadu? Porque eu não lembro de nada, velho. Eu não lembro de nada. Eu lembro de muito pouca coisa, que a gente vivia numa balada. Agora que a gente lembra é assim, quando a gente senta, que vai... A gente lembra de uma coisa pescada, porque era um frevo direto, era uma correria, se acordava. Eu uma vez,
eu tive síndrome do pânico sem ninguém saber que eu tive síndrome do pânico em 84. E eu não saía de casa, ficava em casa e tal. Aí eu fui descobrir que a síndrome do pânico está relacionada a ferro. Você tomar muito ferro. Não no sentido literal da palavra ferro, ferro mesmo. Descobri as coisas interessantes. E depois, pô, que eu andava tão cansado que eu tomava um desses complexos vitamínicos que vinha dos Estados Unidos, cara. Tomava. E era um por dia, eu tomava 3, velho. Porra, aí tu Um dia eu passou fui do fazer um limite, exame de sangue. A minha ferritina estava assim, era até 400, estava 3.000. Tomou Aí o muito cara falou, ferro, porra. amigo, tu chupa prego de manhã cedo no café de manhã. Eu falei, não, senhor, não, Porra, senhor. tem ferro aqui à vontade, O cacete. senhor trabalha com carvão, carvoaria. Não, sou locutor de rádio. Rapaz, haja assim, na sua casa é aquelas moringas de ferro. Eu falei, não, senhor, tô de vidro. Rapaz, você tá intoxicado. Aí fomos descobrir que era isso. Entendi. Mas, assim, a gente vivia num frevo tão batidão que a gente, assim, não lembrava assim. Cara, outro dia, nesse mesmo dia, o Cacá falou, você lembra dessa história? Você lembra disso? A gente tem lembranças, obviamente, das coisas boas, a gente lembra. Claro, com certeza. Foram pouquíssimas coisas ruins. As coisas ruins que eu ganhei desse meu tempo de rádio foram as internações. Eu fiquei internado 5 vezes com estresse, cara. Quem era para inaugurar a Boate Corte? Você está olhando pro cara que eu saí não era mais Scheherazade, ele era Scheherazade ainda, saí da Scheherazade para ir para a corte. E aí a corte inauguraria em abril, né? Inaugurou em abril, dia 21 de abril de 84. E eu saí em janeiro, falei, pô, Raif, abraço, Raif. Vou sair porque eu preciso descansar, eu fazia engenharia elétrica na UNB, preciso dar uma descansada, porque, porra, tá muito batido e tal. No quarto dia em casa, eu caí desmaiado no chão. Bah! Colado, velho. A pressão fez assim, bum! Aí acordei depois de 3 dias internado no hospital. Então, assim, você tinha uma batida tão grande, o cara me explicou, você via uma batida tão grande que quando você parou, Foi o break mesmo, o o famoso corpo deu uma apagão. E aí deu um apagão. Então, assim, isso já aconteceram pelo menos umas 3, 4 vezes na minha vida de excesso de trabalho. De você estar trabalhando, de você estar empenhado, de você estar correndo e tal. E assim, essa é a parte ruim que eu digo da minha vida. Mas a parte boa tem milhões, as festas, as boates, as pessoas que a gente conheceu nesse tempo todo. São tantos amigos aqui, cara, que a gente fez, que até hoje a gente tem. Nesse meio nosso, meio de rádio, DJ, meio de produção, meio de... enfim, é uma coisa que, cara, hoje é muito mais a rede social. Sim, com Sabe certeza. disso? O Ednei tá balançando a cabeça ali. Tá, sabe dessas histórias todas. Então é isso aí, mas a gente, o mais legal disso é o seguinte, eu gosto, o pessoal fala assim, pô, eu não vejo quase você tocando em festa de flashback, você não gosta de flashback? Eu falo, cara, número 1, por que eu não toco muito em festa de flashback? Porque eu choro. Aí você tá olhando aqui, ele tá triste, eu choro, porque eu me emociono com as músicas, é sério, não é gozação. Aí, então eu mas são recordações boas, são ruins não, Edilson? Não, eu tô sorrindo assim, cara, porque, cara, eu toco em muita festa de flashback. Cara, tem uma hora que você falou do maconheiro, mas eu viajo sem maconha, sem nada. Eu começo a... Não, você... Parece que eu vou saindo assim de mim, cara. Eu começo a viver... Meu irmão, você tá doido. Cara, um monte de coisa que passou na vida, assim, velho. Tá louco. Tudo a ver com aquelas músicas, assim, aquela... Cara, é uma coisa impressionante. Eu não choro não, mas eu vou viajando, assim, parece que eu choro. Você vai sair, lembra, cara? Corre água. Eu faço live aqui, os caras falam assim, parou de fazer live, para, eu choro nas lives todas, pô. O cara tá chorando, porra, ele, de novo? Pô, virou palhaçada esse cara, pô, manda pra Globo, porra. Não, mas eu me emociono muito com algumas músicas, e são recordações positivas, tá, gente? Tem recordação. Peraí que tem um maluco furando a parede ali, vai estar. Tem um maluco, deixa lá, falando. Como diria meu horário da quebradeira total, esse horário aí. Livre, Blue. Queria te agradecer, cara, por esse momento aqui. É espetacular. E ó, deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. Sensacional. Tô devendo ao Edilson uma visita lá no programa, vou lá. Vou pra tocar lá os flashes. Vambora. Cara, brigadaço
Bom, eu que agradeço. Nesse momento aqui. Conversa muito bacana e Esse registro vai ficar. YouTube tá lá, depois a gente vai colocar bonitinho as entrevistas. abri meu lá e coração tal. realmente e foi bacana isso. É bom a gente abrir o coração. Sim, sim, claro. Esse com meu certeza. coração, cara, é sempre isso aí, batendo. Eu tô aqui, converso. As pessoas que conversam no dia a dia, que me ligam sempre. Eu tenho uns caras que ligam. Por exemplo, Cristóvão Neumann 3, 4 ligações por dia. O Neumann, para quem não sabe, ele era o dono da Spotlight Spotlight hoje. Records, Spotlight. uma das grandes gravadoras dos anos 80 e anos 90, que trouxe aí essa onda do erro, essa galera toda pro Brasil, foi a Spotlight Records Hoje com o Cristóvão Neumann. hoje é empresário do Latino. Do Latino, exatamente, Luca, empresário do Latino. W ajuda aí também e tal. Do Boiú, que está fazendo uma turnê. E eu Brasil. trabalhei inclusive na Spotlight, eu e Alexandre Medeiros trabalhamos como label lá, que é quem escolhe as Alexandre músicas. está em São Paulo também, né? Alexandre está em São Paulo, Alexandre Medeiros está lá. Grande Alexandre eu Medeiros. converso com ele de vez em quando e Não sei. assim, Cristóvão conversa com uma frequência um pouco maior. Inclusive a gente está com um single para sair junto com a Mari Gripa, que é a mulher dele que é DJ, do Rockers Revenge, Walking on Sunshine, deve ser uma Walking remix on nossa Sunshine, aí. pô, legal. É a minha primeira remix oficial, né? A gente tem feito muita coisa bootleg, mas deve ser a primeira que deve ser, nós estamos aguardando. A música é do Eddie Grant, né? Sim. A original, a Eddie gente, Grant. a gente pensa no Rockers Revenge, mas aí tem a Sony Publishing já fez o indicativo de liberação, mas falta a voz utilizada do Rockers Revenge, então tem uma outra liberação. Mas deve ser o primeiro single, a gente deve estar saindo aí em breve. Espero que chegue aí Vai chegar. pelo menos em terceiro no Beatport, no Traxxas, pra gente pagar um suco pros amigos aí, uma rodada de rapaz. suco em algum canto aí. Vou tomar esse suco em Suco de breve. cevada, então o Cristóvão vai pagar. Livre, obrigado, cara. Obrigado, irmão, Show de novamente. bola. Tamo junto, e ó, Sempre. vamos lá, hein? Vamos marcar lá com Vamos você, marcar com lá. certeza. Gente, obrigado, de coração. Galera, obrigado aí por estarem com a gente até agora, curtindo essa entrevista linda, gostosa, maravilhosa, esse bate-papo sensacional. E se você quer que a gente entreviste alguém, algum amigo seu, o livre também foi pedido aqui, ó, o meu telefone tá aqui, ó, só você ligar e pedir, olha, entrevista tal pessoa. Pediram Toninho, pediram Marquinhos, pediram você, todo mundo Tem tá... várias pessoas legais. Várias pessoas aí. Martinha Franco, que é uma boa Martinha, entrevista, vou pegar a né? Martinha é minha amiga. Martinha de Franco, longas datas, porque só Jornal aparece homem, Brasília. pelo menos entrevista uma É mulher. mesmo, pô. é mesmo. Começa Boa aí pedida, hein? Martinha. Aí, Martinha, Tô na dê sua a cola. dica, hein? Deve um suco de laranja pra mim. Pouco açúcar. Falou, galera, até a próxima. Valeu.